Nós vamos ler no livro ou na carta aos Hebreus, no capítulo 11, as seguintes passagens. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. No versículo 33, se referindo aos homens da fé, diz assim: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Qual o segredo para a vitória? Veja que está escrito assim: da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra. Da fraqueza tiraram força. O apóstolo Paulo diz que quando ele era fraco é que ele tinha o poder de Deus. Na verdade, a cruz tira o poder da carne, a estratégia da inteligência humana, e nos faz esperar e ter Deus como recurso. Assim, nós vemos que Moisés agiu como aquele que vê o invisível. Assim não lhe faltou nada. E em tempo nenhum ele foi envergonhado. Venceu todas as batalhas. Conduziu o povo, os quais entre eles havia incredulidade, rebelião, muitas coisas negativas. Vivenciou momentos muito difíceis. Assim, da fraqueza, ele foi um grande vencedor. Todos nós precisamos ter a experiência de tirar força da fraqueza. É desta maneira que nós temos crescimento espiritual. É desta maneira que nós somos fortalecidos no Senhor, na sua força e no seu poder, conforme está em Efésios capítulo 6. Bendito seja Jesus Cristo, este que nos fortalece em todos os momentos. É este a graça e a verdade. A graça é o conforto do Espírito Santo. Jesus nos garantiu o Consolador, aquele que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Nós podemos ver que a experiência de Paulo é a mesma. E ele diz no final de Filipenses, no último capítulo, no versículo 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Veja que a esperança dele era que Deus suprisse todos os que crescem, cada uma das nossas necessidades. Deus conhece mais as nossas necessidades do que nós mesmos. Mas tudo isso nos vem por meio de uma fé provada. A fé, ela precisa ser provada por meio das dificuldades. É nas dificuldades que ela se revela e que nós experimentamos o suprimento de Deus. Veja que a glória e o poder de Deus se manifestou no ministério de Jesus Cristo, quando ele encontrava uma necessidade. Seja uma necessidade de vida para aquele que estava morto, seja uma necessidade de alimento para aquele que estava com fome, seja uma necessidade de cura para aquele que estava enfermo. Assim, Jesus foi um suprimento em todas as ocasiões. No deserto, ele transformou e multiplicou pães e peixes. Jesus é um suprimento inesgotável. Portanto, essa era a experiência de Paulo. Foi a experiência de todos aqueles que andaram por meio da fé. O suprimento de
Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Guarde isto. Este é o lugar do conforto, este é o lugar da força, este é o lugar da experiência e do crescimento espiritual. Em Cristo Jesus. Não é em organização religiosa. Não é porque o homem diz que é isto ou aquilo, mas é uma experiência interior de fé. Louvado seja Jesus, que todos possam experimentar este suprimento e esta realidade, tirar força da fraqueza. Oh, glorificado seja o nome de Jesus. Amém.